Amém? Boa noite. Pai do Senhor, amém? Pode se sentar, irmão, em nome de Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus, né? Amanhã é feriado. A gente tem que entender que o que para são os comércios, as indústrias, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não pode parar. Paulo vai dizer a sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 58, sedes, pois, constantes, superabundantes na obra do Senhor, pois o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Paulo também vai dizer o seguinte: não que eu já tenha alcançado tudo, mas prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Isaías também diz o seguinte: não dei descanso ao guarda de Israel. Que nós como igreja possamos entender nesse feriado que o que para são os comércios e indústria, mas a igreja precisa estar 24 horas clamando a esse Deus Todo-Poderoso. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no segundo livro do Pentateuco de Moisés, é o livro do Êxodo. Nós vamos ler o capítulo 25, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Livro do Êxodo, capítulo de número 25. Você que encontrou, diz amém. Você que não encontrou, diga misericórdia. É o segundo livro da Bíblia. Vamos ler? Diz assim o texto sagrado: e o Senhor falou a Moisés dizendo, vou repetir, e o Senhor falou a Moisés dizendo, dize aos filhos de Israel, para que me tragam uma oferta de todo homem, que há de ser voluntária, com seu coração tomareis a minha oferta. E esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata e bronze, e azul, púrpura, carmesim, linho fino e pele de cabra. Versículo 5 do capítulo 25 do livro de Êxodo. E peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texugos e madeira de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedra de engaste, para colocar no éfode e no peitoral. Versículo 8. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Vou repetir o versículo 8. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu acredito, irmão, que fica fácil pregar sobre Moisés, né? Depois aí da aula que nós tivemos, né? O pastor Marcel pregou domingo, pregou quinta, então fica muito fácil. Sem sombra de dúvida, irmão, Moisés, ele foi um homem que no decorrer da história bíblica, ele conseguiu desenvolver um relacionamento com Deus no extremo. Moisés, ele teve uma patente diferenciada em termos de relacionamento com Deus. Você conhece a história desse homem? Um homem que foi escolhido por Deus para libertar o seu povo com mão forte sobre o jugo dos egípcios. Após mais de 430 anos sofrendo, Deus levanta este homem por nome de Moisés. Nós conhecemos a história que Deus chama Moisés de uma sarça ardente,
Você sabe que quando Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro Reuel ou Jetro, o próprio Deus no deserto se manifesta e chama Moisés e diz para Moisés tirar as sandálias, pois o lugar que ele estava era um lugar santo. E você sabe também que Deus vai dizer para Moisés que ele havia ouvido o clamor de seu povo. E quando nós começamos a ler a história deste homem, nós vamos ver Moisés se relacionando com Deus de uma forma extraordinária, de uma forma um tanto um quanto diferente dos outros homens. Existe um texto bíblico que diz que não houve homem como Moisés, que falava com Deus face a face. Moisés conseguiu ter um relacionamento com Deus tão intenso que certa feita, Moisés faz uma petição para Deus, que na ótica humana é impossível. O desejo de Moisés é ver a Deus. O desejo de Moisés é olhar e contemplar a grandeza de Deus. E você conhece essa história. Você sabe que Deus vai dar a resposta para Moisés. E Deus vai dizer: Moisés, é impossível o homem, na sua forma corpórea, contemplar a minha glória. Só que Deus vai dizer para Moisés: Moisés, se coloca naquela fenda, porque eu irei te passar, e você, Moisés, vai ver as minhas costas. Moisés conseguiu construir um relacionamento tão intenso com Deus, que quando Moisés subia no monte para orar a Deus, para pedir um direcionamento ao Senhor, diz a Bíblia Sagrada que quando Moisés descia, o povo não conseguia olhar para a face de Moisés, porque a glória do Senhor estava estampada sobre a face de Moisés. Moisés conseguiu um relacionamento tão intenso com Deus, que certa feita, no livro de Números, alguns homens das tribos de Israel vão se levantar e vão dizer para Moisés que ele estava fazendo uma panelinha, Coré, Abirão e Datã. Segundo a Bíblia Sagrada, mais 250 homens da tribo de Israel vão dizer para Moisés: Moisés, o que você está fazendo é panelinha. Não foi Deus que te levantou, não foi Deus que levantou o seu irmão Arão. Diz o texto sagrado que Moisés vai olhar para aqueles homens e vai lhe fazer um desafio e vai dizer para eles o seguinte: olha, a vara que florescer perante a congregação, o povo vão saber quem que o Senhor levantou. E diz nessa história que a terra se abre, a vara de Arão floresce. E diz o texto sagrado que quando a terra se abre, aqueles homens e a sua família foram comida, porque queriam tocar no homem de Deus. Então Moisés consegue uma patente diferenciada. Para nós termos uma ideia, o apóstolo Paulo ele vai ter uma grande dificuldade quando ele vai escrever algumas cartas para as igrejas, porque segundo alguns historiadores, alguns judeus estavam se levantando no meio da igreja e estavam tentando minar a fé dos irmãos da igreja primitiva, e eles queriam colocar Moisés no lugar de Cristo. Tamanha autoridade, tamanha intensidade que Moisés vai adquirir. Ou seja, os judeus ortodoxos, eles adoram Moisés até hoje. Os judeus que não reconheceram o Messias, o Filho de Deus, o Cristo ressurreto, eles olham para Moisés e eles têm em Moisés a maior autoridade, porque tamanho relacionamento que Moisés conseguiu construir com Deus. Tudo isso, irmão, porque Moisés orava.
Tudo isso porque Moisés se preocupava em estar aos pés do Senhor. No Salmo 103, a Bíblia vai dizer que ele revelou o seu caminho a Moisés, mas os seus feitos ele fez saber ao seu povo. Por que Moisés tem essa intimidade com Deus, pastor Marcel? Porque Moisés é o tipo de crente que ama o secreto com Deus. No Salmos de número 25, diz a Bíblia que o segredo do Senhor estão com aqueles que o temem, e Ele mostrará os teus segredos. O que Deus precisa levantar nesses últimos dias são homens, são mulheres, são jovens, são crianças que amam e estar no secreto com Deus. E estar no secreto com Deus hoje é um tanto um quanto contraditório. Por quê? Porque estar no secreto com Deus não tem holofote. Estar no secreto com Deus não tem aplausos. Estar no secreto com Deus não tem reconhecimento humano. O problema é que nós até almejamos os segredos, nós até queremos o segredo de Deus, mas nós não queremos o secreto do Senhor. E fica um pouco contraditório, nós queremos o secreto sem antes estar, queremos o segredo sem estar no secreto. Nós precisamos urgentemente correr para o secreto. Nós precisamos, em nome de Jesus, urgentemente fazer como Moisés fez, buscar uma vida com o Senhor. O desejo de Moisés é ver a Deus, o nosso desejo é ver a porta aberta. O desejo de Moisés é contemplar a face do Senhor, o nosso desejo é estar nos melhores lugares, mas Moisés tem o entendimento que o melhor lugar para estar é no secreto com Deus. E por causa desse relacionamento que Moisés constrói com Deus, Deus vai revelar algumas verdades através da aliança mosaica. E dentro dessas tantas verdades que Deus revela através da aliança mosaica, existem 5 grandes verdades que Deus revela. A primeira verdade que Deus revela através desse relacionamento que Deus tem com Moisés é sobre as leis, tanto morais como civis. O segundo princípio que Deus vai revelar é sobre as ofertas alçadas. O terceiro princípio que Deus revela através desse relacionamento da aliança mosaica é sobre os sacrifícios ao Senhor. O quarto princípio que Deus revela é sobre as festas, festa do tabernáculo, a festa dos pães asmos e por aí vai. Mas existe uma grande verdade que Deus revela através da aliança mosaica. E esse princípio é sobre o tabernáculo. O que eu acho interessante que o capítulo que nós acabamos de ler é o versículo 8. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Sabe o que eu acho interessante? Que o desejo de Deus é habitar no meio do seu povo. Vou repetir, o que eu acho interessante, que o desejo do Todo-Poderoso é habitar no meio do seu povo. E Deus vai dar a planta para Moisés. E nessa planta existem algumas observações que Moisés precisa seguir à risca. Se formos estudar a história sobre o tabernáculo, nós vamos ver que cada detalhe, cada móvel, cada cortina, tudo, a madeira de acácia, o pano de cetim, o peitoral que o sumo sacerdote tinha que carregar no seu peitoral, tudo aponta para Cristo. Cada cor de cortina, tudo aponta para Cristo. E existem alguns detalhes que Moisés não pode abrir mão desses detalhes.
Um dos primeiros detalhes é que Deus vai dizer para Moisés: Moisés, o tabernáculo será móvel. Não é como hoje, a igreja Batista Reviver e outras igrejas. Se porventura o pastor Marcel convidar um pregador para vir de fora, se ele porventura nunca tiver vindo na cidade de Miraí, ele vai entrar no seu smartphone, ele vai colocar um aplicativo, e esse aplicativo vai trazer ele direto na porta da igreja. Por quê? Porque a igreja ela tem um endereço fixo. A igreja Batista Reviver, a estrutura, eu estou falando de prédio, ela não pode sair daqui, só se for derrubado. A igreja ela pode estar em outros lugares através de você, mas o templo físico ele está somente. Mas o tabernáculo naquela época ele era móvel. E quando eu olho para o povo peregrinando no deserto, eu acho isso lindo e interessante. Diz a Bíblia que acompanhava o povo de noite uma coluna de fogo, e de dia o que acompanhava era uma nuvem. Porque a nuvem, tanto como a nuvem como a coluna, apontava a direção de Deus. Quando a nuvem parava, o povo olhava para a nuvem e eles entendiam: chegou a hora, chegou o tempo de nós firmarmos a nossa estaca, é hora de nós pararmos. E diz o texto que quando eles paravam, a nuvem parava, eles paravam, eles firmavam a estaca e eles montavam o tabernáculo, e Deus vinha e descia. Mas interessante, eles olhavam para a nuvem, e quando a nuvem prosseguia, eles tinham entendimento, e eles diziam em seu coração: nós estamos aqui, mas a nossa morada não é aqui. A igreja precisa, em nome de Jesus, voltar a olhar para a nuvem, e nós precisamos entender que nós estamos nessa terra somente de passagem. Oh, glória ao nome de Jesus. A sua pátria não pertence aqui. O problema é que nós estamos gostando demais dessa terra. O problema é que nós estamos amando demais essa terra. O problema é que nós estamos acariciando demais essa terra. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que a nossa morada não é aqui. Paulo vai dizer a sua carta à igreja de Filipenses que nós devemos olhar para o céu, de onde é a nossa morada e de onde também virá o nosso Salvador. Que pena que a igreja parou de olhar para a nuvem. O problema é que a igreja não olha mais para a nuvem, mas está olhando para a terra. A igreja está esperando demais dessa terra. A igreja está tirando a sua expectativa do céu e está lançando a sua expectativa. Mas entenda uma coisa: você queira ou não, você acredita ou não, se o seu amor estiver aqui ou não, a qualquer momento ele virá. Jesus virá, e ele vai se manifestar do céu, e todo olho o verá. E somente aqueles que estão olhando para a nuvem, dizendo: Senhor, eu até estou aqui, mas eu não pertenço aqui, eles vão ouvir a voz de Deus, eles vão ouvir o chamado do Senhor. Que pena, irmão, que nós não almejamos mais o céu. Que pena, irmão, que nós não sonhamos mais com o céu. Que pena que os nossos sonhos hoje não é mais sobre o céu, mas sobre a terra. A segunda observação sobre o tabernáculo é que quando a nuvem parava e eles tinham que montar o tabernáculo, isso é interessante, eu acho lindo, é que o tabernáculo não poderia ser montado ou ser firmado em qualquer lugar. O tabernáculo tinha que ser montado no meio.
Repito, o tabernáculo, quando a nuvem parava, as estacas eram firmadas, tinha que ser montado no meio. Aí Deus chama Moisés e vai dizer: Moisés, pega as tribos de Israel e divide as tribos em 4 grupos de 3. Porque quando Deus descia, Ele iria descer no meio. Aí eu fiquei me perguntando, e eu sou curioso, mas por que Deus tinha que descer no meio e não na beirada? Era Deus dizendo para aquele povo: Moisés, o acesso é de igual para todos. Aí Moisés pega as 12 tribos e divide. O primeiro grupo ficaria virado para o ocidente, e lá ficaria a tribo de Manassés, Benjamim e Efraim. O segundo grupo ficaria virado para o oriente, Isacar, Judá e Zebulon. O terceiro grupo ficaria no norte, Naftali, Dan e Azer. O quarto grupo ficaria no sul, Gade, Ruben, Simeão. Aí quando Deus descia no. Aí sabe o que eu acho interessante, irmão? É que quando você olha para o padrão do mundo, existem alguns lugares para você pisar, você tem que ter nome. Quando eu olho para o padrão do mundo, pastor Marcel, existem algumas pessoas, para nós nos aproximarmos a ela, nós temos que ter algum nome. Se não tivermos nome, nós não conseguimos chegar. Eu duvido, se um crente hoje que está aqui, sair daqui hoje e ir até Brasília, se você vai conseguir falar com o presidente. Os eventos que o mundo realizam, as festas, existem em alguns lugares por nome de camarotes, aonde ficam as pessoas de melhores condições, aonde ficam as pessoas intocáveis, entre aspas. Mas o que eu acho interessante é que aqui dentro é diferente. Aqui dentro ninguém compra camarote, oh glória, ao nome de Jesus de Nazaré. Porque o acesso é de igual para todos. Vou repetir, o acesso é de igual para todos. Não importa se é preto, se é pobre, se é branco, se é amarelo. Ei, o acesso é de igual para todos. Ei, você pode até ter o nome lá fora, mas aqui não. Aqui quem manda é a presença de papai. Lembra de Jesus com a mulher do fluxo de sangue? Tem uma multidão apertando ele. O problema, irmão, está nesse ponto. Aí eu fico me perguntando, por que alguns dentro da igreja são mais acometidos e outros não? Por que uns são mais fervorosos e outros são bem devagar, quase parando? O acesso, irmão, é para todos. O problema é que nem todos querem chegar lá. Aí tem uma multidão apertando Jesus. Aí Jesus vira e para a multidão. Opa, para os discípulos e fala: alguém me tocou. Irmão, se é eu lá, Marcos Paulo, ia virar e falar: Jesus, você está ficando doido. Porque tem uma multidão te tocando. No seu pergunta, quem te tocou? Aí ele vira e fala: mas alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. Porque de mim saiu. É por isso que alguns sentem mais e outros sentem menos. Por quê? Porque tem gente que toca diferente. E quem toca diferente é tocado diferente. Oh glória ao nome de Jesus. Lembra do livro do profeta Daniel? Irmão, você acha que foi só Daniel, Ananias e Misael que foram levados para lá? Não. Foram vários jovens, pastor Marcel, mas somente 4. No capítulo 1, versículo 8 vai dizer que eles colocaram em seu coração em de não se contaminar. O problema é que aqui não tem ninguém melhor ou pior do que ninguém, mas tem pessoas que tocam diferente. Eu tenho esse entendimento, irmão, que aqui dentro todos nós somos iguais, mas tem gente que chega até ele e consegue arrancar virtude, consegue arrancar poder. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero descer no meio. Deus vinha, Deus descia, Deus se manifestava. E outra observação que eu acho interessante, que para poder entrar no tabernáculo,
havia somente uma porta. Vou repetir. Para poder entrar no tabernáculo havia somente uma porta. Se você porventura tivesse lá, se eu tivesse lá, se eu quisesse entrar no lugar santo, eu tinha que passar por essa porta. Ah não, Marcos Paulo, mas eu sou mais crente, eu sou do manto, eu sou do reteté. Se você quisesse entrar no santíssimo lugar, tinha que passar pela porta. Não tinha atalho, não tinha janela para poder acessar o lugar santo, tinha que passar pela porta. Segundo a ONU, existe mais de 7 bilhões de seres humanos na face da terra. E neste exato momento, dia 11, existem vários seres humanos neste exato momento procurando uma porta. Alguns estão entrando na porta do candomblé. Outros estão entrando na porta do budismo. Outros estão seguindo Allan Kardec. Mas o que eu acho mais lindo é que você já conseguiu encontrar a porta. O que eu acho mais interessante é que você não só encontrou, você já passou pela porta. E Jesus disse que aquele que encontra a porta e passar por ela, encontrará pastagem. Eu acho muito lindo, irmão, a história de Zaqueu. Se formos ler em Lucas capítulo 15, o desejo do coração de Zaqueu é ver quem é Jesus. Pode ler o versículo 3. O desejo do coração de Zaqueu é ver, não é tocar. Mas a Bíblia vai dizer que ele tinha uma grande dificuldade. Primeiro, por causa da multidão. Segundo, por causa da sua estatura. Mas o desejo de Zaqueu é ver quem é Jesus. Mas o que eu acho mais lindo é que você, mesmo não merecendo, é que eu mesmo não merecendo, nós já vimos quem é Jesus. E Jesus, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte na batalha. Ei, você já viu quem é Jesus? E te prepare, porque a sua casa também vai ver quem é Jesus de Nazaré. Se eles não viram, eles vão ver quem é Jesus. Por quê? Porque nós já passamos por essa porta. A única porta que tinha no tabernáculo, ela ficava virada para o oriente. A porta do tabernáculo era conhecida como a porta oriental. E aqui eu começo a pregar e encerro. É sobre isso que eu quero falar. A única porta, irmão, que tinha no tabernáculo, ela ficava virada para o oriente. Por quê? Porque era para o oriente que o Egito estava localizado. E todas as vezes que alguém queria entrar no tabernáculo, eles tinham que fazer assim, ó, para o Egito e entrar. Sabe qual é o problema hoje? É que nós queremos entrar no tabernáculo e fazer assim para o oriente. Aí nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Porque queremos trazer os costumes do mundo para aqui para dentro. Queremos trazer a moda do mundo aqui para dentro. Queremos trazer a gíria do mundo aqui. Queremos trazer o costume do mundo aqui para... Irmão, entenda uma coisa. Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito.
Aí Deus diz: Moisés, pega essa porta, a única porta, vira para o Oriente. Por que, Moisés? Porque quem quiser entrar na minha presença tem que virar as costas para o mundo. Irmão, e você vai me desculpar. Não, desculpar não, porque isso é bíblica. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje? É que nós estamos amando o mundo demais. Sabe qual é o problema da igreja hoje? É que a igreja se parece demais com o mundo. A igreja se veste que nem o mundo. A igreja brinca que nem o mundo. A igreja hoje canta que nem o mundo. A igreja hoje age que nem o mundo. São pessoas de mal um com a outra. São pessoas inventando conversa fiada, um fazendo fofoca um do outro. São pessoas querendo derrubar da rasteira um no outro. E eu me lembro, irmão, que esse tipo de rasteira que eu dava nos outros, eu aprendi isso lá fora, não aprendi isso aqui dentro. Esse negócio de falar mal um do outro, eu aprendi lá fora, eu não posso aprender aqui dentro. O problema é que nós estamos nos esquecendo do mandamento de Deus. Eu acho lindo, irmão, quando o profeta Elias, no capítulo 18 do livro de 1 Reis, ele chega e ele faz um desafio. Ele manda que Acabe junto os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Acera. Aí se você for ler no capítulo 18 e o versículo 21, você vai ver que a primeira coisa que Acabe faz quando contempla Elias, ele vai dizer o seguinte: você é o perturbador de Israel. Aí Elias vai virar e falar o seguinte: não sou eu não, quem é perturbador de Israel é você, sua casa, sua família. Porque quem está mudando os costumes, os preceitos, é você. Quem fez aliança com Jezabel foi você, não foi eu. Sabe por quê que Acabe era o perturbador de Israel? Porque Acabe ele fez aliança com Jezabel para poder permanecer no poder, no sistema. Entenda uma coisa, irmão, a igreja não precisa estar no poder. Por quê? Porque a igreja, ela é o poder de Deus na face da terra. O que a igreja precisa é caminhar na contramão. Aí Elias vai virar e vai dizer o seguinte: chama o povo, chama os profetas. Elias não ora primeiro. Elias primeiro não vai consertar o altar. A primeira coisa que ele vai fazer é fazer uma pergunta para o povo. E ele vai dizer o seguinte: até quanto vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão estar em cima do muro? Porque o muro não é de Deus, irmão. O muro é do cão. Elias chama a responsabilidade primeiro do povo. Ele joga a responsabilidade para cima do povo e diz: vocês precisam se decidirem se vocês querem viver uma vida profana ou querem viver uma vida santa, porque os dois não dá. Elias chama o povo para a responsabilidade, pastor, e diz o seguinte: vocês precisam escolher se vocês querem escutar pagode ou querem louvar a Deus. Elias olha para o povo e diz: vocês precisam escolher se vocês querem namorar, que nem o mundo namora, fornicando, botando a mão onde não deve, ou se vocês querem ter um namoro santo. Elias olha para os homens daquela época e diz: ei, vocês marido, vocês decidem, porque é uma mulher só. No costume de Jezabel é vários, mas aqui dentro de Israel é uma só. Decide. Aí depois que o povo decide, Elias vai fazer o que, pastor? Vai consertar o altar. Irmão, só tem fogo se tiver conserto. Só tem fogo se tiver conserto. E o fogo é purificador, ele queima todo o mal, ele queima todo o pecado, irmão. Aí Elias olha para o altar está todo desconcertado.
O altar já estava dando teia de aranha. Ninguém queria mais o altar. Aí Elias chega, ele pega 12 tribos, e o que eu acho interessante, que um dos principais conselhos que Elias vai fazer no altar, é unir novamente as 12 tribos, porque havia uma divisão. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que se nós queremos contemplar o fogo de Deus, nós precisamos, em nome de Jesus, voltar a se unir novamente. Unir em oração, unir em uma vida piedosa, unir em uma vida de comunhão um com o outro, parar com esse negócio de falar mal do outro, parar com esse negócio de ficar de mal, parar com esse negócio de meter o pau nas costas das pessoas, irmãos. Isso quem faz é ímpio. Crente não pode fazer isso não, irmão, em nome de Jesus. No livro de Gênesis, já estou terminando, irmão, quando Deus vai dar a planta para Noé, e eu acho isso fantástico também, eu quero até ler, você que pode, Gênesis capítulo 6, versículo 14, olha a ordem de Deus para Noé. Gênesis 6, 14. Faze para ti uma arca de madeira, de gofe, farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Vou repetir: e betumarás por dentro e por fora. O que eu acho interessante, irmão, que aqui o betume tinha duas grandes finalidades. A primeira finalidade que o betume tinha, a primeira função aqui era para selar, para que a água do dilúvio não entrasse dentro da arca. A segunda grande função que o betume tinha era para poder amenizar. É por isso que Deus manda betumar por fora e por dentro. Por quê? Era para poder amenizar o mau cheiro que iria estar dentro da arca. Pois você mesmo sabe que havia ali vários animais e eles tinham as suas necessidades fisiológicas. Então o mau cheiro que iria dar dentro da arca seria muito grande. Aí Deus vira e fala para Noé: Noé, você precisa betumar a arca. Eu fico me perguntando para mim mesmo, por que o próprio Deus não vai betumar a arca? Por que tem que ser Noé? Porque é Noé que tem que tampar as brechas. Deus estava dizendo: Noé, o que está fora não pode passar para dentro. A sujeira que está lá fora não pode passar para dentro, Noé. Lá fora só tem carnificina. Você imagina, irmão, um tanto de corpo boiando. Agora imagine, irmão, um tanto de sujeira que não era aquela água. Aí Deus disse: sela, porque dentro da minha arca não pode entrar sujeira. Porque se entrar, afunda. E John Wesley tem uma frase que eu acho lindo. John Wesley, ele diz que a salvação tira o cristão do mundo, mas o que tira o mundo do cristão é a santificação. Vou repetir, John Wesley diz que a salvação tira o cristão do mundo, mas o que tira o mundo do cristão é a santificação. É a santificação. O problema é que nós não queremos um lugar santo. O que Paulo vai dizer em Romanos 12? Ora, irmão, faz uma súplica. Paulo olha para a igreja e está desesperado. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis a Ele. Aí eu acho isso lindo. O vosso como sacrifício vivo, santo e agradável a quem, irmão? Deus não pede só o coração, Deus pede o. Aí eu fico vendo os crentes hoje: Deus conhece o meu coração. Ainda bem que Ele conhece. Irmão,
Eu tenho medo dessa frase, negócio de Deus conhece meu coração. Porque se você for ler a Bíblia fala que o coração do homem é A Bíblia manda eu seguir o meu coração? Então por que você vive falando que Deus conhece seu coração? Deus, irmão, não quer só o seu coração. Ele te quer de corpo, alma e espírito. Deus te quer por completo. Vou repetir, Deus te quer por completo. Por quê, Marcos Paulo? Porque a obra que Deus tem para fazer na sua vida é por completo, não é pela metade. Pode ficar tranquilo, porque quando Deus resolver fazer a obra lá, não vai ser pela metade, vai ser por completo. Fica tranquilo, por quê? Porque quando Deus descer lá naquele tabernáculo, lá na sua casa, lá no seu quarto de oração, quando Deus pegar aquele esposo seu atribulado, não vai ser pela metade, ô glória, vai ser por completo. Aquele filho que não respeita, quando Deus descer lá naquele, vai ser por completo a obra. Aí Paulo continua: para que apresenteis a Ele o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai dizer: e não vos conformei-vos com este. Paulo está dizendo nas entrelinhas: não se amolda a este mundo, não se amolda ao sistema, não se amolda ao padrão mundano. Mas hoje está difícil, irmão, de você olhar para os crentes e falar: esse cara não é crente, impossível. Fala que nem gente do mundo. Isso é muito triste, irmão. Paulo vai dizer para a igreja de Tessalonicense: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, irmão. É na sua língua, é no seu modo de vestir, não só aqui, mas também lá fora. Seja santo lá fora, seja santa lá fora. Aí, irmão, botam as roupas que só o sangue de Jesus. Aí o camarada não é crente, ele vai fazer o quê? E sabe qual que é o nome disso? É o pecado de Manassés. Manassés, além de pecar, leva os outros a pecarem. E eu posso te falar uma coisa para você, irmão: vai cair tudo na nossa conta naquele grande dia. Você acha que Deus não conhece seu coração? Você coloca só para provocar? Deus sabe, irmão. Só para sensualizar? Deus sabe a intenção do meu e do seu coração. Eu vou colocar porque se eu colocar eles vão me olhar. Que Deus venha ter misericórdia. Que nós não possamos, em nome de Jesus, irmão, nos acostumar com os padrões do mundo. Que nós possamos, a partir de hoje, de agora como igreja, olhar para o mundo e sentir nojo do padrão do mundo. Padrão de relacionamento. Tudo quanto é tipo, tudo de qualquer jeito, irmão. Fica sobre os seus pés em nome de Jesus. Último detalhe, e eu vou orar com você. O sumo sacerdote, para entrar no santíssimo lugar, no santo do santo, ele tinha que entrar com uma corda amarrada no seu peito e com um sino. Porque quando ele entrava para oferecer sacrifício ao Senhor pelo pecado do povo, se porventura ele entrasse em pecado, pastor, o fogo vinha e consumia. Aí eu fiquei fazendo um paralelo sobre os filhos de Arão e os filhos de Eli. Porque os filhos de Eli, que são Ofni e Finéias, eles estão levando fogo estranhos até no altar e não morrem, não são consumidos. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, eles ministravam ao Senhor, mas a Bíblia chama eles de filhos de Belial. Aí eu olho para os filhos de Arão, Nadab e Abiú. A Bíblia vai dizer que quando eles levaram fogo estranho, eles foram consumidos. O problema não é quem leva o fogo estranho, o problema é quem aceita o fogo estranho. Porque no tempo de Nadab e Abiú, havia uma liderança que orava, que clamava a Deus. Quem? Moisés.
E o fogo estranho, irmão, não permanece na congregação do justo. Não fica. Aí está lá os filhos de Ofni e Finéias, as mulheres vinham, eles se deitavam com a mulher, eles brincavam, aí no capítulo 4 eles foram para a guerra. Deus usa o menino, chama Samuel. Deus fala: Samuel, hoje eu derrubo a casa de Eli. Você conhece a história, morre 4.000 homens primeiro, depois vai morrer 30.000 homens, tudo porque estavam levando fogo estranhos. Aí diz o texto que um menino, um jovem, um mancebo da tribo de Benjamim, ele corre para Israel e vai dar notícia que a arca havia sido tomada. A Bíblia diz que a mulher de Finéias estava prestes para dar à luz. E diz o texto que quando ele está dando à luz, ela recebe a notícia, primeiro, que o seu sogro morre, que o seu cunhado morreu e que o seu marido também morreu. Aí a parteira vira e fala: mulher, é um menino, se alegre, porque na cultura judaica, irmão, era uma honra poder gerar um menino, porque todos esperavam o Messias. Aí sabe o que a mulher faz, pastor? A parteira pergunta: qual será o nome? E ela responde: Incabô, ou Incabote, que significa foi-se a glória de Deus. Sansão já não sabia mais que o Espírito estava sobre ele. Mas eu creio, irmão, em nome de Jesus, que ainda existe a geração de Moisés, homens que oram a Deus, e o fogo estranho não permanece na congregação do santo. Eu acredito em nome de Jesus que ainda existe mulheres de Deus que estão nos seus quartos, que estão na sua casa, orando, clamando a Deus, e o fogo do Senhor está invadindo e está purificando todo e qualquer tipo de mal. Eu convido você a orar a Deus neste momento, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que esse título que aquela mulher deu para aquela criança, que esse título não possa ser para nós como igreja. Acabou, foi-se a glória de Deus, mas que nós possamos ser como Davi fez, porque quando Davi foi reinar, a primeira coisa que ele quis fazer é trazer de volta a presença do Todo-Poderoso. Davi traz a presença. Mical está na janela, e Davi desce do seu trono, ele despiu-se da sua vestimenta real, e ele cai no meio do povo e começa a dançar e bailar, tudo por causa da presença de Deus. Era 7 passos, sacrificava ao Senhor e dava glória ao Senhor. Era 7 passos, glorificava ao Senhor e dava glória ao Senhor Jesus. E agora eu oro, e eu fico com a primeira tese do catecismo de Westminster. Qual é a finalidade central do homem? Glorificar a Deus e regozijar-se para sempre no Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja nessa hora nós oramos, Deus. Nós oramos, ó Deus, pela Tua bondade e misericórdia, Senhor. Pai, nós entendemos na Tua palavra que o desejo do Senhor, Deus, é habitar no nosso meio. Mas nos ajude, ó Deus, a nos purificarmos. Nos ajude, ó Deus, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que aquele que milita nessa obra não se embaraça com as coisas desta vida, ó Deus. Que nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, nos santificarmos. Que nós possamos, meu Pai, ter uma mente santa.
que nós possamos ter uma mão santa, que nós possamos, meu Pai, ter os nossos olhos santos, que nós possamos, meu Pai, ter uma boca santa, que nós possamos, meu Pai, glorificar ao Senhor como igreja em tudo. Nós te pedimos, ó Deus, tenha de misericórdia, nós te pedimos, ó Pai, tenha de compaixão, ajude a tua igreja, ajude, meu Pai, o teu povo, ó Deus, porque nós almejamos, nós desejamos a tua presença, ó Deus, faz de novo, ó Deus, faz de novo, ó Deus, faz de novo, assim como o profeta Abacuque, ó Deus, ouviu a tua palavra e temeu e disse: aviva a tua obra, ó Senhor, nos decorrer dos anos, no decorrer, meu Pai, dos tempos, ó Deus, faz de novo, traga de novo, meu Pai, a tua presença, traga de novo, meu Pai, aquela vontade de orar, traga de novo, meu Pai, aquela vontade, Senhor, de chorar aos teus pés, traga de novo, ó Deus, aquela vontade, meu Pai, de ficar no secreto com o Senhor, meu Pai, traga de novo aquela vontade de passar mais tempo com o Senhor. Nós te pedimos, Pai, tenha de misericórdia, tenha de compaixão, meu Pai, essa é a nossa oração como igreja, para que o Senhor seja glorificado, exaltado, meu Pai, através de nossas vidas, através, meu Pai, de nossas famílias, em nome de Jesus, é que eu te peço, Pai, e glorifico ao Senhor. E se você pode, aplaude ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados nessa noite? Palavra abençoada aos nossos corações, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho vontade de escrever um livro, né, falando sobre o Antigo Testamento. Assim, Jesus sempre esteve lá, né, em todos os detalhes, como Marcos Paulo falou, ele sempre esteve lá. Jesus a palavra de Deus, ela é sobrenatural, né, então cada detalhe, se você aprofundar, você vai ver que o Senhor estava lá. E a Bíblia diz, Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus, amém? Em nome de Jesus, irmãos, terça-feira nós temos célula, na verdade amanhã já tem célula na casa do Querosene, em nome de Jesus, às 8 horas, né, Fábio? Junto com o Fábio lá, em nome de Jesus. E terça-feira nós temos células espalhadas por toda a parte da cidade. Quarta-feira nós temos também uma célula no Jacaré, né, na casa da dona Wanda Meiras. E quinta-feira nós estamos aqui no culto da família. Em nome de Jesus, você é nosso convidado a estar conosco no culto da família, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Amém? Aproveite o feriado na presença do Senhor. Se os irmãos quiserem aproveitar para vir orar também no quartinho, visto que é correria aí durante a semana, amanhã tendo uma folga, vem orar no quartinho, buscar a face do Senhor em nome de Jesus. Amém? Deixa eu abençoar a sua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz? Amém. Deus abençoe, aplauda o nome do Senhor mais uma vez. Vai na paz.